Israel disse hoje ter atingido a estrutura de armas químicas da Síria e a justificativa é para impedir que esses armamentos caiam nas mãos de grupos extremistas. Essas armas eram uma parte importante do arsenal de repressão do regime de Bashar al-Assad, que deixou o país no fim de semana após os rebeldes tomarem a capital, Damasco. Estamos aqui com o Américo Martins, também estamos com Priscila Yazbek trazendo a repercussão disso tudo em todo o planeta. Começando contigo, Américo, quais são as atualizações, principalmente sobre esse medo de armas químicas na Síria? Bom dia. Olá, muito bom dia, Elisa. Boa tarde para a Priscila em Paris e bom dia para todos que nos acompanham aqui no live. Elisa, o clima na Síria continua sendo de, por um lado, muita alegria por uma parte da população pela queda do ditador Bashar al-Assad e, por outro lado, muita apreensão, porque não se sabe exatamente quem é que vai ocupar esse vácuo de poder criado com o exílio do Bashar al-Assad, que foi para a Rússia, e se os grupos, vários grupos rebeldes que combateram as forças do Assad vão conseguir chegar num acordo para criar um governo minimamente de unidade e que respeite todas as minorias do país. E isso lembrando que nós tivemos vários grupos com ideologias completamente diferentes e bancados por países diferentes atuando nessa guerra civil. Então não está claro ainda quem vai ocupar o poder e qual vai ser essa divisão de poder. Isso cria, inclusive, Elisa, muita tensão em relação aos outros países que têm interesse na Síria, especialmente os seus vizinhos e as grandes potências. E isso vai se traduzindo em ações, inclusive militares, diretas desses países. A gente viu ontem, assim que o Bashar al-Assad foi confirmado como ex-presidente, quando foi confirmada a queda dele, Israel já ocupou posições numa zona tampão nas colinas de Golã, que são originalmente território da Síria, mas que foram ocupados por Israel numa das guerras entre o mundo árabe e as forças de defesa de Israel. E existe ali uma determinação de que o lado sírio das colinas de Golã teriam a presença de militares para eles manterem o controle. Como os militares sírios abandonaram suas posições, os israelenses tomaram essas posições já ontem. E hoje, o governo israelense acabou de confirmar que fez uma série de ataques dentro do território sírio, ataques com mísseis que foram disparados por aviões da Força Aérea Israelense contra instalações militares da Síria e fábricas que teriam a capacidade de fazer armamento químico. Por que Israel atacou depois da queda da ditadura esses pontos? Porque os israelenses temem que esse tipo de arma acabe na mão de grupos extremistas, porque vários desses grupos rebeldes que combateram Bashar al-Assad são extremistas e poderiam tomar o controle dessas armas eventualmente para atacar Israel ou mesmo num eventual continuação desse conflito dentro da Síria. Ontem a gente já teve também os Estados Unidos bombardeando posições do Estado Islâmico, que continua existindo e continua atuando de uma maneira muito mais fraca hoje, mas continua atuando dentro da Síria. Então a gente vê um cenário, Elisa, em que você tem pouca clareza interna do ponto de vista político, quem é que vai dominar de fato o poder na Síria, e uma apreensão muito grande externa dos outros países. Todos os países que fazem fronteira com a Síria reforçaram as suas posições na fronteira, colocaram militares nessa fronteira e, em alguns casos, como a gente acabou de falar, chegaram a atacar, como no caso de Israel, posições militares da Síria. É uma tensão que é muito grande dentro do país pela incerteza, mas também na região inteira, porque o que acontecer na Síria pode ter impacto em todo o Oriente Médio. Pois é, e tudo que nós podemos ver, né, Américo Martins, daqui para frente em todos esses conflitos.